Dado que a gente fez um sisteminha inteiro para gerenciar um bolão, a gente podia ter colocado mais uma funcionalidade nele, que era preencher automaticamente os números de um cartão. A gente poderia gerar números aleatórios de 1 a 60, caso o grupo simplesmente peça um cartão e não saiba que números ele quer apostar. Então, para isso, a gente precisa mexer com números aleatórios e a gente ainda não viu como usar números aleatórios. Então, é isso que a gente vai fazer agora. O Python possui um módulo chamado Random, que ajuda a gente a manipular números randômicos, mais conhecidos como aleatórios. Uma das funções muito usadas desse módulo é a função range, de randômico, range. Range a gente está acostumado, né? For e in range. Ele gera um determinado intervalo. Então, se a gente tivesse range x seriam todos os números de 0 até 1 antes do x. Então, range x vai fazer o quê? Vai gerar um número aleatório entre 0 e 1 a menos que o x. É parecido com o range, mas ele vai gerar um número aleatório dentre aqueles inteiros que estavam lá. De forma análoga, se eu faço range x, y, ele vai gerar todos os números de x até antes do y. Range x, y vai gerar um número aleatório a partir do x e antes do y. E se a gente passa 3 parâmetros, é como se a gente estivesse escolhendo um número aleatório dentre aqueles que são retornados por range x, y, z, sendo que z é o incremento desse intervalo. Tem uma função que é ainda mais intuitiva, que é a rangeInt. Essa função recebe dois valores, a e b, ou x e y, e ela vai gerar simplesmente o número inteiro entre a e b, incluindo o b. Então, se eu faço rangeInt 2,8, ela vai gerar um número aleatório qualquer que pode ser escolhido entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se você tem uma lista de elementos ou uma tupla de elementos e quer escolher apenas um elemento, você pode fazer random.choice e passa como parâmetro a lista ou a tupla. Ele vai retornar um elemento aleatório dentre aqueles que você tem no seu conjunto. E se você fizer random.sample L, x, ele vai escolher x números aleatórios dentro de L. Pode ser uma lista ou uma tupla também. E por fim a gente tem random.shuffle, que vai simplesmente embaralhar os elementos de L. Então, se a gente fosse aplicar isso no bolão para gerar x números aleatórios para um cartão que vai ter x números, o que eu faço? Random.sample, eu quero uma amostra de 6 números, ou 7 números, ou 10 números, ou x números, que é a quantidade de números que vai ser apostados lá, vírgula, o quê? Uma lista com os números de 1 a 60. Mas aí, para testar números aleatórios, em vez de eu voltar para o bolão, eu vou fazer um joguinho. O joguinho do Gênios. Lembra do Gênios? O Gênios é um jogo muito antigo que era composto por 4 botõezinhos, cada um com uma cor, verde, amarelo, vermelho e azul. Como é que esse jogo funciona? Vamos supor que quando você inicia, acende a luzinha verde. O que você tem que fazer? Vai lá e clica no botãozinho verde. Aí depois acende a luz azul. O que você tem que fazer? Clicar no azul? Não. Clicar no verde, que tinha sido o primeiro, depois no azul. Aí depois acende vermelho. O que você tem que clicar? Verde, azul, vermelho. Clicou? Vermelho de novo. Verde, azul, vermelho, vermelho. Amarelo. Verde, azul, vermelho, vermelho, amarelo. Verde agora. Verde, azul, vermelho, vermelho, amarelo, verde. E assim sucessivamente. A ideia é testar a sua memória e saber a maior sequência de cores que você consegue memorizar. A gente vai fazer um joguinho aqui semelhante ao Gênios, só que ao invés de cores, a gente vai ter números. Eu vou sortear um número aleatório de 0 a 9, e aí você tem que me dizer qual é esse número. Depois eu sorteio outro número aleatório, e aí você tem que saber o primeiro, seguido do segundo, e assim sucessivamente. No final a gente diz para a pessoa qual é a quantidade de números que ela acertou. Então eu tenho aqui o código já completo do nosso joguinho. A primeira coisa que eu faço no joguinho é importar da biblioteca random apenas a função rangeInt. Eu poderia fazer só import random, e aí aqui embaixo, quando eu uso ela, eu faria random.rangeInt.
ou eu simplesmente digo já aqui em cima qual é o nome da função e aí eu posso usá-la sem colocar o random na frente. Então do módulo random eu importo rangeInt e do módulo bolão, o que é o módulo bolão? Eu acabei de criar um arquivo chamado bolão, lembra? Que está na mesma pasta dessa aqui. Então, dentro de bolão, eu tenho uma função chamada limpa-tela. Vou importar essa função aqui. Então, quando eu quiser limpar a tela, eu não preciso implementar aquela função de novo. Olha que legal, por isso que eu falo para vocês fazerem funções. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, sorteado é igual a rangeInt 0,9. RangeInt 0,9 vai criar um número aleatório de 0 a 9, vai salvar nessa variável sorteado, é o número que acabou de ser sorteado. E correta vai ser a string do sorteado. Sorteado era um número inteiro. Transformei isso numa string, então correta contém a string correta inteira até agora. Como eu só sorteei um número, a string correta, por enquanto, só tem esse número que acabou de ser sorteado. Mas aí, todas as vezes que eu for repetir, eu vou ler um novo número sorteado e vou inserir esse cara na sequência correta, que vai só aumentando. E aí, print, o primeiro número sorteado foi tchararã. Tchararã é o que? Esse número que eu acabei de sortear. Aí eu peço para o cara digitar. Qual é a sequência completa? Agora é fácil, a sequência completa contém só esse único número que foi digitado. Beleza, mas aí enquanto x, que é o número que ele digitou, for igual à sequência correta, eu vou repetir o quê? Eu vou criar um novo número sorteado, também de 0 a 9. Depois eu pego esse número sorteado, transformo em string e insiro ele no final daquela stringzinha correta. Lembra que string é como se fosse uma lista de caracteres, né? Eu posso ir somando ela com outras strings, eu vou aumentando essa string, eu vou concatenando novas strings no final dela. E aí, limpa a tela. Essa limpa a tela é importantíssima. Por quê? Porque se eu não limpar a tela, o usuário vai vendo ali no terminal a sequência de números que foram sorteados. E aí perdeu a graça, não precisa memorizar, é só ele ir olhando. Então toda vez que eu sorteio um número novo, limpo a tela e só vou exibir o último número que foi sorteado, que está aqui. Limpei a tela, o último número sorteado foi tal, e mando ele digitar a sequência completa. E aí, enquanto x, que é a sequência completa que ele digitou, tudo juntinho sem espaço, ainda foi igual à sequência correta, que tem o número inicial concatenado com todos os outros, eu vou continuar repetindo isso eternamente. No final, quando a sequência digitada pelo usuário não for mais igual à correta, eu vou imprimir errou. Errou! Você acertou tantos números. Quantos números ele acertou? Se ele tinha acertado 8 números e na 9ª vez deu erro, a sequência correta terminou com 9 números, só que ele chegou a acertar 8. Então eu vou imprimir aqui que ele acertou o quê? Lend correta menos 1. Ou seja, se chegou a ser sorteado um 9º número e foi nessa 9ª iteração que ele errou, é porque ele acertou até a 8ª. Vamos testar o sisteminha e vamos saber quantos que eu sou capaz de memorizar. Olha a pressão, hein? O primeiro número sorteado foi 3. Digite a sequência completa. Ou melhor, eu vou voltar e vou tirar o limpa-tela. Vamos ver como é que isso funciona. Voltei para cá. O primeiro número sorteado foi 3. Eita, esse aleatório tá meio viciado, hein? 3. Ó, o novo número é 8. Digite a sequência completa. 3, 8. Olha que moleza. Tá tudo aqui na minha cara. 3, 8, 8. 3, 8, 8, 9. 3, 8, 8, 9, 1. Eu posso até roubar assim, ó. Copio daqui, colo aqui e boto novo. Olha que molezinha. Não tem graça nenhuma assim, né? Vamos errar um de propósito. 3889107. O último número foi 8. Vou botar um 3. Errei. Errou! Você acertou 7 números. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tinha chegado a acertar 7 números. Vamos voltar com o limpa-tela. Vou rodar de novo. O primeiro número sorteado foi 2. Digite a sequência completa, mole para nós. 2. Ó, o novo número foi 7. Aí ferrou, hein? Vamos lá, professor. 2, 7. 2, 7, 3. 2, 7, 3, 3. Sem corte, hein? 2, 7, 3, 3, 3. 2, 7, 3, 3, 3, 6. 2, 7, 3, 3, 3, 6, 6. 2, 7, 3, 3, 3, 3, 6, 6, 7. 2, 7, 3, 3, 3,
6, 6, 7, 4. 2, 3, 7, 7. Não lembro. Errou! Errei, acertei 7 números. Quanto que vocês acham que vocês conseguem? Duvido que vocês conseguem pelo menos 13. Eu já fiz 13 aqui, molezinha. É que agora eu estou constrangido diante das câmeras. Mas faz o seguinte, esquece o meu código, tenta reimplementar ele de novo, joga, vê quantos que você consegue acertar e fala pra mim. 13 pelo menos, hein? Não espero menos que isso de vocês. Falou? Fui! Tchau!